Olá, professor, olá a todos. Nós somos o Grupo E. Nosso tema central é o impacto das novas tecnologias na política. Bom, vamos começar o raciocínio falando um pouco sobre o impacto direto que os dados, a tecnologia e as mídias sociais tiveram e vem tendo sobre o cenário eleitoral. Bom, eu acho que o primeiro grande evento em que as mídias sociais participaram foi na Primavera Árabe, em 2010, no final de 2010, começo de 2011, as mídias sociais, o Facebook e o Twitter foram as principais ferramentas para o desenvolver da revolução, né, da Primavera Árabe, que tinha como objetivo principal derrubar as ditaduras no norte da África e no Oriente Médio. A gente vai falar um pouco mais aprofundado isso mais à frente, mas é um ponto bem importante a ser ressaltado com relação às mídias sociais. Bom, como que as mídias sociais funcionam? Atualmente o Facebook, o Twitter, o Instagram, enfim, as mais famosas mídias sociais, elas têm a capacidade de agrupar pessoas com perfis semelhantes, com ideias semelhantes e com interesses semelhantes em um mesmo cyberespaço. Então hoje é muito mais fácil você encontrar pessoas que se pareçam consigo na internet. Bom, isso é algo muito bom porque você realmente encontra um lugar em que você realmente se aloca de modo muito mais fácil. Então a disseminação de ideias atualmente por meio das mídias sociais é muito fácil. Então o acesso à informação hoje em dia ele é dado de modo simples e rápido. E qual que é o impacto direto disso no cenário político? Bom, os partidos políticos eles vêm fazendo uso dessa facilidade que as mídias sociais trazem para captar novos eleitores. Bom, então através dos sofisticados algoritmos desses aplicativos, os partidos políticos têm a capacidade de traçar um perfil do seu eleitor e então captá-los de forma muito simples. Então eles traçam um perfil, soltam uma ideia para cada perfil de cada pessoa com o objetivo de agrupá-los no mesmo cyberespaço. E após os partidos políticos selecionarem os seus eleitores e conseguirem agrupar, eles apenas utilizam da boa vontade e da interatividade dos próprios eleitores para disseminar suas ideias de forma orgânica e inorgânica para outros potenciais eleitores. Então, o esforço inicial ele é muito bem recompensado, uma vez que hoje todo mundo está quase inteiramente conectado nas redes sociais e nas novas tecnologias, podendo assim facilmente disseminar as ideias dos partidos entre colegas, famílias e pessoas que frequentam o mesmo nicho. O presidente Donald Trump, nas eleições de 2016, ele utilizou a campanha em mídias sociais em massa para que ele consiga atingir o poder. E ele realmente obteve sucesso, porque a sua campanha foi majoritariamente por via das mídias sociais. Então ele conseguiu atingir o seu público-alvo, disseminar suas notícias e informações com o intuito de atingir o poder dos Estados Unidos. E realmente ele obteve êxito na sua estratégia. Entretanto, tem a parte negativa. Bom, como parte negativa, a gente tem a disseminação de notícias falsas, o termo fake news. Bom, o que vem acontecendo é que pessoas ou mesmo partidos, eles se aproveitam da vulnerabilidade de acesso à informação das pessoas para propagar notícias não verdadeiras com o intuito de atingir o seu objetivo, ou seja, colocar o seu partido ou a sua pessoa à frente, a sua pessoa no poder. E isso gera um evento chamado de pós-verdade. Bom, a pós-verdade ela nada mais é do que uma notícia não verdadeira, ou seja, uma notícia falsa, que ela foi tão disseminada, tão concretizada e tão absorvida pela população que ela acaba por se tornando uma verdade. E ela se torna muito, muito difícil de ser desmentida, de ser desmistificada. Isso tem impacto direto na população e na sociedade. A disseminação de fake news por meio de partidos políticos é algo que vem acontecendo sim no mundo moderno. Atualmente no Brasil ocorre um inquérito às fake news.
O que é isso? Inclusive hoje, quarta-feira, que é o dia do vídeo, esse inquérito está acontecendo. Bom, o inquérito às fake news nada mais é do que uma acusação do Supremo Tribunal Federal, do STF, contra alguns sites que disseminavam notícias falsas com o intuito de beneficiar o atual presidente do Brasil. Exemplifica-se a posse e a não segurança dos dados pelos aplicativos, que em 2018 o CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, respondeu um processo em que os dados de milhões de americanos foram vazados pela empresa de consultoria pública Cambridge Analytica. A empresa vazou dados de 87 milhões de pessoas. Ademais, um outro escândalo protagonizado pelo Facebook foi que no mesmo ano de 2018, Mark Zuckerberg disponibilizou dados dos usuários do aplicativo para grandes empresas do setor norte-americano, sendo elas o Yahoo, o Spotify, a Amazon, Bing e, por fim, a Netflix. Além disso, na Espanha, em meio à grande instabilidade política, a disseminação de fake news por partidos políticos é algo que vem vindo à tona. Em 2019, o WhatsApp tomou a decisão de fechar os canais de partidos políticos espanhóis por conta da grande disseminação de notícias falsas entre os seus usuários. Bom, vamos falar um pouco sobre como as novas tecnologias impactaram, na paisagem política do Oriente Médio e Norte da África. Bom, vamos iniciar falando um pouco sobre o Oriente Médio, Que todos sabemos, trata-se de uma região historicamente tomada por conflitos, muitos deles religiosos, e uma história mais recente, A gente pode citar a criação do Estado de Israel em 1948, Trata-se de um Estado judeu com o intuito de resolver as questões de ódio pós Segunda Guerra Mundial. Podemos citar também a divisão do Islã entre xiitas e sunitas, também os embates capitalistas e socialistas durante o período da Guerra Fria e, por último e não menos importante, as questões do petróleo, E a invasão do Kuwait pelo Iraque, E seguido da Guerra do Golfo, que foi a invasão do próprio Iraque pelos Estados Unidos em 1991 e 2003, Bom, agora um pouco sobre o norte da África. Também trata-se de uma região já historicamente tomada de conflitos, E que teve seu início em meados de 1900, Quando houve a partilha da África, Ali pelas potências europeias, que desconsideraram totalmente as questões étnicas e culturais e que vieram a gerar diversos conflitos ao decorrer do século XX, Essa expansão europeia era justificada como uma necessidade de civilizar esse território, E podemos notar que a divisão de todos esses territórios, foram baseados em aspectos econômicos. E até dias atuais, todos nós sabemos, o continente africano ainda sofre, com as consequências deixadas por esse processo. Trata-se do continente mais pobre do mundo e sabemos também como eles ainda sofrem fortes pressões sobre suas riquezas naturais. Bom, nesse contexto, as políticas em ambas regiões são instáveis e desfavorecem a democratização à informação. Em outras palavras, a população tanto do Oriente Médio quanto do Norte da África sofrem em ter acesso a todas as informações por dificuldades impostas por seus governos. Entretanto, a tecnologia nos últimos anos foi capaz de reverter tal situação.
principalmente pelos canais de comunicação, como por exemplo o Twitter. A importância, né, da democratização da informação, graças à tecnologia nessas regiões, possibilitou que alguns protestos tomassem proporções enormes, né? Um grande exemplo podemos citar é a Primavera Árabe, que tratou-se de uma onda de protestos e revoluções populares contra os governos do mundo árabe, né? E que eclodiu em 2011. A raiz desses protestos advém do agravamento das situações dos países, provocado pela crise econômica e por falta de democracia, né? A população sofria com elevadas taxas de desemprego e o alto custo dos alimentos, né? E com o advento da internet, das redes sociais, permitiu uma rápida penetração em todos esses países, certo? Desse modo, tanto o Facebook quanto o Twitter passaram a ser usados, né, na organização de eventos e coordenação desses protestos, permitindo uma integração entre os ativistas, manifestantes e jornalistas, né? A revolução tomou proporções muito maiores do que em seu início e assumiu o objetivo de estar derrubando, né, os governos autoritários presentes nesses países. Então, o acesso às redes sociais na Primavera Árabe mudou o formato dessas manifestações, mobilizou um grande número de pessoas e se tornou popular, de modo que perdeu o caráter local e ganhou uma adesão muito maior do que a esperada. Em suma, a internet foi capaz de modificar o curso desse evento e garantir seu sucesso em alguns casos. Então, fica claro, né, como a tecnologia teve um papel definitivo, extremamente importante para o sucesso desses movimentos. As redes sociais, principalmente depois da eleição de 2008 com Barack Obama nos Estados Unidos, teve papel importantíssimo como ferramenta de manobra dos políticos e da política mundial. Ferramentas como Twitter, Facebook, Instagram, eles dão a oportunidade dos políticos terem respostas instantâneas a seus argumentos e até a poderem atacar os seus adversários. Nesta imagem, vemos o atual presidente dos Estados Unidos atacando em tweets antigos o presidente da época, Barack Obama, sobre possíveis ações no Irã que futuramente irão ser tomadas por ele mesmo. As redes sociais permitem aos políticos fazerem pesquisas sobre seu eleitorado. A partir delas, é possível notar pesquisas relacionadas a gênero, classe, idade e influência dos próprios leitores dentro das redes sociais. Por exemplo, em 2016, os leitores de Trump estavam mais polarizados, ou tinham muita influência social ou pouca, enquanto os eleitores de Hillary Clinton tinham influência social moderada. É perceptível pelo gráfico o maior número de apoiadores de Donald Trump com o maior número de seguidores. Isso também se deve ao fato dos eleitores de Donald Trump se encontrarem em níveis de idade mais polarizados, são jovens ou idosos, enquanto a maioria dos de Hillary Clinton se encontram no médio com 40 anos de idade. É possível de se notar esse fato neste gráfico, onde pessoas com menor número de conexões, de 0 até 15, se encontram com uma maior faixa etária de idade. Já neste, onde as conexões passam de 200 para cima, normalmente se encaixam com pessoas com menor de idade, pessoas mais jovens. Também foi possível de notar nessa pesquisa a diferença étnica, social e de gênero dentro dos leitores norte-americanos, enquanto a massa branca e masculina votava majoritariamente em Donald Trump, se encontrava uma maior diversidade de gênero e de etnia dentro dos eleitores de Hillary Clinton. Note-se ainda que Hillary Clinton obteve uma maior abrangência étnica dentre seus eleitores, com 78,3% da população branca, 14,91% da população preta e aproximadamente 7% dentro da população hispânica, enquanto Donald Trump ficou com 84,95% da população branca.
10,23% da população negra e 4,82% da população hispânica. Outro ponto importantíssimo na questão da política é na veracidade dos fatos. Atualmente, com a questão do fake news, fica muito difícil de confiar em fontes de Twitter, Facebook, Instagram. Por isso, as fake news, são às vezes muito utilizadas nesse contexto político para fazer difamação de opositores ou de pessoas rivais ao seu governo. Since you're attacking us, can you give us a question? Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization You are is attacking terrible. our news organization. Your organization Can you give is us a terrible. chance Let's to go. ask a question, sir? Go ahead. Sir, can Quiet. you state, Quiet. Mr. President-elect, Go ahead. can you state She's asking a categorically, question. Mr. Don't be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm us not a going to give you a question? question. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, Go ahead. can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not Go ahead. appropriate. O uso das redes sociais pode ser tanto levado para o caminho do bem, tanto para o caminho do mal. A partir deles pode-se gerar pesquisas, fomentar ideias e gerar discussões de maneira remota a partir de qualquer lugar do mundo. Mas as fake news e informações falsas também podem levar a um agravamento de uma situação que já está ruim. Esta que é possível de se ver em cenário nacional, no Brasil atualmente, onde milhares de fake news são geradas por dia. E isso gera uma enorme fermentação pela parte da população que apoia o governo e que não apoia. Bom, pessoal, esse foi nosso trabalho. Somos do Grupo E. Muito obrigada por terem assistido. Tchau, tchau.